li uma estatística que dizia que 80% da nossa população está em busca de alguma mudança ou alguma transformação. Então é como se, aqui nesse auditório, a cada 5 pessoas, 4 estariam pensando numa virada de chave nas suas vidas. Isso faz algum sentido para você? Então, num tempo onde se fala muito em mudança de mindset, mudança de comportamentos, mudança de hábitos ou até mudança de carreira, eu gostaria de apresentar para vocês, nos próximos minutos, uma poderosa, mas simples ferramenta que vai auxiliar você nessa espetacular virada de chave que você tanto precisa. E antes que o Joel comece a criar aqui um clima de suspense e guarde o jogo, eu já quero revelar para você que grande ferramenta é essa, e é a escuta. Nesse momento, o seu ouvido está sendo bombardeado por dezenas ou centenas de sons. Você está ouvindo um ruído de fundo? Um som inespecífico? Você está ouvindo a minha voz? Você está ouvindo sons aqui nesse ambiente, quem sabe sons externos a esse ambiente? Você está ouvindo muitos sons. Mas, ao mesmo tempo que você ouve muitos sons, se você nesse momento ouve muitos sons, por outro lado, você apenas escuta uma coisa. E eu não sei se você sabe, mas há uma enorme diferença entre escutar e ouvir. Enquanto o ouvir é um processo estritamente mecânico, onde essas ondas sonoras, esses sons que você está ouvindo agora, essas ondas sonoras se propagam pelo ar, elas vão chegando até o seu ouvido na parte mais externa, passando pelo ouvido médio, indo até na parte mais interna do seu ouvido, onde tem pequenos ossos, esses ossos vão vibrando e resultando no estímulo elétrico que vai chegando até o seu cérebro, e o seu cérebro vai dizer, você está ouvindo isso. A escuta é um processo que ocorre no nosso subjetivo, aonde residem as nossas emoções, os nossos sentimentos. Então, nós poderíamos dizer que o ouvir ocorre no cérebro e a escuta ocorre na mente, ou alguém diria no coração. E há diferenças muito específicas entre o ouvir e o escutar. O ouvir é um processo passivo, totalmente passivo. Você não faz esforço nenhum para ouvir. Você quer um exemplo? Final de tarde, você está voltando para casa, cansado, o trânsito caótico, e você para o seu carro num semáforo. E por uma ironia do destino, quem está imediatamente ao seu lado é um outro carro, com os vidros todos baixados, com o som estourando, tocando a pior música do mundo. Já aconteceu isso com você? E você não pode ir para frente, você não pode fazer nada, você não pode sair dali. O som não é só para a pessoa que está lá dentro do carro, o som é para todo o bairro ouvir. E você está ali ouvindo. E no seu painel, não tem nenhum botão que você possa apertar para desligar o som do carro do vizinho. Então você vai ouvir. E o melhor ainda, você não pagou nada para isso, Não precisou fazer nenhuma assinatura para ouvir aquele som. Está tocando e você está ouvindo de graça, passivamente, sem esforço nenhum. Do contrário, a escuta, ela depende da sua total intenção. Ou seja, você só escuta quem você quiser. Ao passo de que é possível você ouvir, e nesse dia aqui mesmo, você passar a tarde toda ouvindo, e não escutar nada. E o grande barato da escuta é que todos nós aqui podemos ouvir o mesmo som. O mesmo som.
E cada um pode escutar algo diferente. Eu não tenho nem ideia do que você escuta com esse som de fundo. Você consegue escutar alguma coisa com esse som? Você ouve esse som, mas eu não sei o que você está escutando. Este som é o coração da minha filha primogênita batendo nas suas primeiras semanas de gestação. E quando eu ouço este som, o que eu escuto é: a minha filha está viva. Principalmente porque 3 meses antes de eu estar ouvindo este som, eu e minha esposa estávamos passando por um processo de aborto numa primeira gestação. Aonde em dado momento, nós não escutamos, não ouvimos mais o coração do bebê. Então, ouvir esse som agora era como se aquela situação, aquele momento, eu estava escutando: a minha filha está viva, está tudo certo, eu vou ser pai. Então, eu e minha esposa estamos radiantes, estamos felizes, queremos sair correndo de alegria. E eu chego na calçada, saio da clínica, chegamos na calçada, e o que nós, humanos desenvolvidos, aperfeiçoados, fazemos quando estamos muito felizes? Vamos para as redes sociais, né? Então, eu chego na calçada e eu tenho que compartilhar isso com alguém, eu mando num direct para um amigo meu, e eu digo: cara, escuta isso. E passa um tempinho e ele me responde: cara, onde é que tu tá? Isso é um trem? E eu digo: não, cara, eu vou ser pai, minha filha está viva. E essa é a grande sacada da escuta. Quem sabe o médico, ao ouvir esse som, ele disse: legal, tecnicamente, mais um procedimento bem sucedido. O meu amigo disse: é um trem. E eu escutei: a minha filha está viva. E há um aspecto que significa a grande diferença entre escutar e ouvir. E isso eu chamo de intensidade de presença. Enquanto o ouvir não exige nenhuma intensidade de presença, ao passo de que alguém pode dizer para você o seguinte: pode falar que eu estou te ouvindo, vai falando aí que eu estou te ouvindo. Já aconteceu com você isso? Vai falando aí que eu estou te ouvindo, vai falando. Sem nenhuma intensidade de presença. Enquanto que a escuta existe total intensidade de presença. Ou seja, eu não estou mais apenas ouvindo a outra pessoa falar. Eu estou com todos os meus sentidos à disposição, eu estou demandando de todos os meus sentidos para aquela pessoa, tentando compreender o que ela está tentando dizer para mim. Então eu não estou apenas ouvindo o que ela está dizendo, o que ela está falando. Eu estou também atento aos seus gestos corporais, à sua expressão corporal. Eu estou atento aos seus olhos. Eu estou atento à entonação da sua fala, da sua voz. Eu estou atento à sua respiração. Eu estou atento à sua transpiração. Eu estou atento a todas as informações daquele momento, para que eu possa entender o que esta pessoa está tentando me dizer. E eu piamente acredito que é deste momento de escuta, esse momento de esforço ao outro, esse momento de esforço, de intensidade de presença, é que as grandes transformações podem ocorrer ou podem iniciar nas nossas vidas. Particularmente, eu sempre fui alguém que mais ouviu do que falou. Eu nunca fui alguém que falou muito. E acho que ainda não sou muito assim. Eu estou completando esse ano 10 anos de casado. Vitória. E ao longo desses 10 anos,
talvez a frase que eu muito ouvi foi, depois de uma explicação da minha esposa, ela disse assim: tu não vai falar nada? Eu disse: mas eu estou te escutando, né? E a minha infância foi assim, alguém que mais ouve, né? E claro que também, ser alguém que é mais ouvinte não tem nenhum glamour nisso e não tem nenhum status. Ninguém dá prêmios para o escutador, né? A gente cola grau, na graduação, cola grau, vai ter o orador, não tem o escutador, né? Ninguém vai dar prêmio para o escutador. Vai ter lá o prêmio, né, para o comunicador, né? Para completar, por uma boa parte da minha infância, eu fui gago. Então, vocês imaginem, né? Imaginem que a situação era essa. E eu lembro do início do meu namoro com a minha esposa. Estávamos num lugar e eu fui apresentado para uma amiga dela. E essa amiga falava muito. Ela falava, né? E falava muito. E eu fiquei ali, fui apresentado, e eu fiquei respeitosamente ouvindo ela, dando toda a atenção para ela. E quando nos despedimos, eu ouvi ela falando no pé do ouvido da minha esposa: teu namorado não fala? Imagine que isso não foi tão interessante para mim, até porque eu falava só não na mesma intensidade que ela, né? Mas eu, depois de muito lutar contra esse aspecto mais ouvinte, né, menos comunicador, eu me dei por conta que estava tudo certo. Eu me dei por conta que acho que está tudo legal, está tudo bem, porque eu descobri que a transformação pertence a quem escuta. E eu descobri que poucas coisas eram melhores e mais prazerosas do que escutar o outro. E principalmente escutar o outro numa realidade diferente ou oposta da nossa. Então, eu passo a executar a escuta na minha vida, nas diferentes situações, né? E eu descubro o grande ápice da escuta, que talvez você pode escutar hoje. O grande ápice da escuta, a perplexidade. Você já reparou que nós não ficamos mais perplexos com nada? Não tem mais novidade de nada? Não temos mais perplexidade? A escuta, escutar o outro, nos permite a perplexidade. Vai existir um momento da escuta, diante de uma realidade nova, diferente, atípica à sua, que você vai dizer: puxa, eu não sabia que isso existia. Meu Deus! E as palavras somem, perplexidade. Então, eu, enquanto ergonomista, eu passo a executar a escuta. Eu disse: eu preciso escutar os atores do trabalho. E eu vou escutar os trabalhadores. E numa primeira escuta, que isso é muito claro para mim, na minha memória, eu estou escutando mulheres idosas de uma atividade de trabalho muito precária. E num momento, uma senhora, aos seus 65 anos, ela me diz: Joel, eu não aguento mais a dor nos meus braços. Eu durmo com dor, eu acordo com dor, eu vivo com dor. Eu não consigo mais nem estender uma roupa no varal. Se a gente fizer greve, você ajuda a gente? E eu confesso para vocês que naquele momento perplexo eu chorei. Porque eu estava diante de uma realidade atípica minha, de uma mulher que, apesar das suas dores, das suas dificuldades, todos os dias ela se levantava para ir para uma atividade muito precária, passar 9 horas do seu dia ali, trabalhando não porque ela queria, mas porque ela precisava. E aí, então nós vamos ouvir outros trabalhadores, e chegamos ao cemitério. Ouvir trabalhadores do cemitério, o vulgo coveiro. E no momento dessa escuta com esses trabalhadores, um deles diz assim: Joel, você está vendo aquele guarda-chuva posto na frente do túmulo? Não mexe nele. Porque se esse guarda-chuva estiver de pé, posicionado de pé na frente do túmulo, é sinal que tem alguém ocupando o túmulo. Tem alguém se abrigando no túmulo. Perplexidade. Existe alguém que se abriga em túmulos? Existe.
Então está o Joel no contraponto, achando que o apartamento dele não é tão confortável, pensando, vamos mudar a decoração. Em contraponto, há alguém se abrigando em túmulos. E eu acredito piamente que a escuta nos permite isso. É como se a pessoa te pegasse pela mão, nos pegasse pela mão e dissesse assim, vem aqui, deixa eu te mostrar a minha intimidade. Participa um pouquinho comigo do que eu estou vivendo, das minhas dores, das minhas frustrações. Participa comigo. Como alguém num dia abre a porta da casa para nós e diz, pode entrar, veja a minha intimidade, só não repara a bagunça. Dia 13 de setembro de 2005, eu estou ao lado do meu falecido pai, e estes são os últimos minutos da vida dele. Eu estou ali com ele, e nós já sabemos disso, ele sabe disso, e eu sei disso, e eu estou ali com ele. É muito interessante porque nesse momento, muito pouco se fala, mas muito se escuta. Eu estou atento à respiração dele, eu estou atento à transpiração dele, ao gesto dele, à expressão corporal, ao movimento dos olhos. Nós estamos nos escutando. E naquele momento, o meu pai escuta, aos seus 64 anos, pela primeira vez, eu te amo. E o meu pai, de súbito, me fala num dado momento, desse processo de escuta, ele diz, Joel, vamos atravessar o Jordão. E eu perplexo. Porque desde a nossa infância, a minha infância e dos meus 2 irmãos, os nossos pais nos ensinaram da história de um povo que estava escravo e foi liberto e saiu a peregrinar no deserto e passou anos peregrinando, até que eles sonhavam com a sua nova terra, uma terra prometida, uma terra de prosperidade. E eles avistam essa nova terra, onde eles poderiam viver um novo tempo. Mas o último ato, antes de ingressar nessa nova terra, era atravessar um rio chamado Jordão. Então, quando meu pai está dizendo isso para mim, ele está dizendo, filho, depois de 5 anos, sofrendo por um câncer nos ossos, eu vou atravessar, eu vou vencer, e eu vou para a minha sonhada terra. E pela escuta, a morte também é possível ser ressignificada. E alguns minutos depois, algum tempo depois, meu pai fazia a sua travessia do Rio Jordão. O meu convite para você hoje, o meu convite para você, num tempo onde nunca foi tão solicitado a você falar, a se expressar, a dar a sua opinião, é escute. Alguns dias atrás, a minha filha primogênita, depois de um dia de trabalho, um dia que não foi nada bom, eu cheguei em casa, assim como todos nós temos aqueles dias muito ruins, e eu cheguei em casa, e a minha filha, aos seus 3 anos, ela me olhou e disse assim, papai, me dá colo, né? E eu peguei ela no colo, e ela me olhou e ela disse assim, papai, se eu te der um abraço, a minha força e a minha alegria passa para você. E aí ela me abraçou, e ela fez com toda a sua força. E depois que ela fez, ela me olhou e disse assim, papai, agora você está mais feliz e mais forte? Eu disse, sim, filha, agora eu estou muito mais feliz e muito mais forte. Quanto você tem perdido em não escutar? Quanto prejuízo para a sua vida você tem tido em não escutar? A transformação pertence a quem escuta. Então hoje, pense nisso. E quem sabe assuma uma nova postura de escutar o outro. Por fim, eu preciso fazer um agradecimento muito especial a você que hoje me escutou. Muito obrigado.